Sejam bem-vindos a mais um BizUp Talks, da nossa série Inovação a Bordo. Hoje vamos falar de um tema super interessante novamente, que é super curioso para mim, que é bens de consumo e varejo. Para isso, hoje eu trouxe um convidado super especial da KPMG, Fernando Gamboa. Ele é líder do setor de consumo e varejo no Brasil e sócio na KPMG. Fernando, cara, queria agradecer muito a sua presença aqui. Tenho muitas dúvidas sobre o tema. Aposto que tem bastante gente assistindo a gente também, que tem bastante informação que a gente vai poder compartilhar com eles. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Por favor, conte um pouquinho sobre você para a gente, né? Quem é o Fernando e como é que você chegou a ser líder aqui na KPMG sobre consumo e varejo? Obrigado, Flávio. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. O tema consumo varejo me encanta. Sou um entusiasta disso desde sempre. Não comecei minha carreira no consumo nem no varejo. Apesar de vir de uma família de comerciantes, eu não comecei aí. A gente sempre fala que quem nasce ali no varejo não é ideal para quem está na juventude ali. Você falar para ele... Você não sabe, os melhores dias são sábado e domingo para trabalhar. Não é um negócio que a pessoa gosta. Chama atenção. Não atrai muitos jovens para o setor. Apesar de aqui, fazendo um paralelo, a gente sempre diz que o varejo ele é uma grande fonte, um instrumento de mobilidade social. Porque grande parte dos primeiros empregos acontecem no varejo. Porque é um lugar onde você consegue entrar com uma certa facilidade e o varejo vai te capacitando. Então, você consegue subir. Então, é um setor conhecido pela mobilidade social que ele proporciona, pela inclusão e diversidade, né? Contrata todas as idades, gêneros. Então, é um setor muito bacana e, por isso, muito apaixonante. Mas eu não comecei no varejo. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro químico, trabalhava numa refinaria, Nunca me senti cômodo em ter que usar aquele kit de máscara e primeiros socorros amarrado na cintura, então aquilo não era para mim. E quando eu trabalhava nessa refinaria, eu tomei contato com tecnologia. Eu participei de uma implementação de SAP, né? Um sistema aplicativo aí. Isso foi entre 97 e 98. Eu sei que eu pareço mais novo do que eu sou, mas... Eu ia dizer isso. Eu comecei ali trabalhando com implementação de SAP e vim seguindo uma carreira sempre na área de tecnologia. E aí, sim, na tecnologia, eu comecei a trabalhar muito forte nas indústrias. Né? A gente põe os 3 blocos, né? Alimentos e bebidas, bens de consumo, duráveis e não duráveis, e a ponta do varejo. Então, toda a minha carreira eu direcionei para este setor específico. Sempre trabalhando com tecnologia, melhoria de processos, né? A transformação digital. Lá atrás a gente falava de revisão de processos, hoje a gente fala de transformação digital. E tudo isso a gente foi incorporando, né? Quando fui trabalhar, né, fui para a faculdade, eu queria trabalhar com meio ambiente. Né? E eu falei, eu vou trabalhar com meio ambiente. Então, fui ser engenheiro químico. Aí, eu descobri a tecnologia, eu falei, preciso dar uma complementada. Aí, eu fiz um mestrado em engenharia mecânica, porque eu precisava controlar projetos. E beleza. E agora, passados aí 20 e poucos anos aí de carreira, eu continuo na tecnologia, continuo no setor, e agora atuando muito forte naquilo que eu queria trabalhar lá no começo da minha carreira. Porque agora não é mais meio ambiente, agora é ESG. Então, o ESG, que veio dominando essa última agenda aí com essas 3 componentes de governança, meio ambiente e social, é uma das principais pautas que hoje a KPMG tem levado para o setor de consumo e varejo. Tanto que o mês passado a gente fez o lançamento de um guia ESG de primeiros passos para o varejo. Ainda sem tecnologia, o que é para mim um desafio. A gente tem muita tecnologia a ser aplicada nesse setor ainda quando fala de ESG, mas pelo menos a gente vê o setor também indo nesse sentido. Eu acho que para começar, esse é o que me trouxe até aqui hoje. Então, hoje sou sócio da consultoria na KPMG, onde a gente trabalha os projetos de transformação digital, muita tecnologia embarcada. Acho que hoje a consultoria se transformou, a gente tem muito mais tecnologia do que a gente tinha antes. Uma fusão, né? De bacana. Negócios com tecnologia. Isso. A gente continua com o nosso foco de negócio, mas o que a gente sempre chamou de paper delivery vai diminuindo e a gente começa a entregar, né, o trabalho já implementado. Então, a gente falou, você diminui, né? Estamos aqui fazendo o nosso fine tuning, diminui o paper delivery, aumenta o codado, que não era um negócio que o pessoal não trabalhava.
Eu sei que você gosta mais de low-code e no-code do que eu, mas hoje a gente começa a falar isso na consultoria, coisa que não existia no passado. Então, a gente tem um modelo já diferente de entregar esses projetos de uma forma diferente. Então, hoje eu trabalho nessa parte de transformação digital e também lidero todo o setor de consumo e varejo aqui na América do Sul, com diferentes níveis de maturidade entre os países e dentro do próprio Brasil, né? O Brasil tem diferentes Brasis aqui dentro e a gente sempre tenta trabalhar isso de uma forma muito regionalizada. O varejo é regional, o consumo também é muito regional. Legal. Bom, eu sou Flávio De Grande, né? Eu sou CEO da Bizap, trabalho especificamente com projetos CRM e, cara, eu tô com muitas dúvidas aqui e espero que quem esteja ouvindo também compartilhe dessas dúvidas. Para começar, né, do básico, começar do simples, o que é? Né? Como que você definiria o que é bens de consumo e varejo? Né? Eu sei que você pode dar exemplos, mas são dois tipos de indústrias diferentes, né? Ou seja, é a mesma indústria? Como é que você definiria isso? Né? Bom, hoje vou usar a classificação lá da KPMG, a gente sempre diz varejo é todo mundo que lida direto com o cliente. Então, se eu tenho uma loja, eu sou varejista. Se eu tenho um site, eu sou varejista. Então, no passado a gente dizia quem recebia em cartão de crédito era varejista. Hoje já não faz muito sentido o cartão de crédito porque o Pix tem avançado numa velocidade tremenda. Não, mas todo mundo que lida diretamente com o cliente final é varejo ponta. Tá. E aí isso vai criar uma confusão daqui a pouco, porque quando a gente vai pro lado indústria, né, vamos falar de bens de consumos, eu tenho duráveis e não duráveis, quando eu falo dos duráveis, vamos falar dos eletroeletrônicos, toda a parte de móveis, automóveis, tudo isso que são o que a gente não renova ano a ano. Você tem um ciclo para comprar esses produtos, né? Geralmente a gente fala que tem produto de 3 anos, de 5 anos, e aqueles que estão vinculados com casamento, que a gente diz que são a cada 7. Geralmente você pode trocar os produtos a cada 7 anos ou trocar o casamento. Eu sempre recomendo trocar os produtos e não o casamento no ciclo de 7 anos. E a gente custa menos. Não, e é mais prazeroso você reforma a casa, muda todos os eletrodomésticos, a cada 7 anos eles têm um salto tecnológico bacana, e a gente tem os não duráveis. E aí a gente está falando muito de fashion, de fast fashion, daquilo que a gente consome no dia a dia. Além disso, a gente tem toda a indústria de alimentação que está nesse pacote, né, o food services, e todos os produtores aqui, os fabricantes de alimentos e bebidas. Aonde isso tudo tem se confundido? Quando eu falo do cliente final. Porque antes eu falava, o varejo vende, né? A gente olhava no passado, todo mundo em algum momento viu, ou quis fazer administração, ou falou, deixa eu entender como é que funciona. Alguém falou, tem um negócio chamado cadeia de valor. E a gente vislumbra aquela cadeia de valor, uma reta, né? Começa aqui, termina aqui, eram sempre retas, e a gente era uma escadinha. A gente fala, pô, será que é assim mesmo ainda? Chega a matéria-prima, produz, transporta, chega na loja, vende... Alguém vendeu e acabou. Tá a gente falava, isso aqui é a nossa cadeia de valor. E sempre tinha a ponta, que era o varejo, e a gente tratava nessa... Aqui a gente falava, olha, tem a extração da matéria-prima, né? Vamos dizer assim, alguém extraiu o algodão, transformou isso numa roupa e virou o fast fashion lá na frente. Hoje a gente olha essa mesma cadeia, ela já não é uma cadeia. Idealmente, ela tem um formato do infinito, porque a gente está fazendo essa mesma coisa, só que quando eu chego lá na frente no varejo, eu tenho a minha economia circular, que traz de volta parte daqueles insumos e volta aqui para o começo. O Brasil já é um grande campeão de reciclagem quando a gente fala de alumínio, de vidro, né, de papelão. E a gente tem este fabricante que falou, pera, o que eu faço? Será que eu tenho que sempre empurrar para o varejo? Que essa é a equação, né? O fabricante empurra para o varejo vende. Em algum momento, esse negócio começou a dar uma desequilibrada, onde o varejo falou, pô, eu começo a puxar. Eu não quero que me empurre todo o material. Deixa eu puxar um pouquinho. Quando vem a pandemia, aí ficou um negócio complicado, porque grande parte do que era varejo, né? A gente falava, tudo que é atividade essencial primária tem que continuar aberto. Então, você manteve o alimentar aberto, você manteve loja de construção, você manteve farmácia, tudo isso esteve aberto e não fechou e não tinha como fechar. Bom, mas teve muita coisa que fechou, né? Grandes lojas de, sei lá, material esportivo, grandes lojas de utilidade doméstica, vestuário, tudo isso fechou. Bom, como é que eu faço? Bom, vamos subir uma série de sites aqui. Então, o Brasil teve uma explosão de consumo digital durante a pandemia. Muita gente subiu o site em uma semana. Né? Projetos que a gente falava, não, esse projeto aqui vai demorar 12 semanas, 16 semanas. O cara falou, não, você não sabe, nós temos que subir em 3 semanas com tudo pronto.
Mas 3 semanas eu não consigo nem carregar o catálogo de produtos. Sobe o que der. Sim. Nós não podemos ficar fechado. Então, subiu muita gente para o digital. E as empresas falaram, poxa, peraí, será que eu também não posso entrar nesse jogo? Porque a gente começou O fabricante, né? O Porque fabricante. Ele falou assim, que dependência eu tenho agora, né? Se não é aquele ponto físico, né? Então, e a gente começa a reconfigurar o ecossistema que a gente estava acostumado a ver. Porque o fabricante olhou e falou assim, poxa, peraí, pode ser que vender um chocolate pelo e-commerce não seja algo razoável, mas uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, opa, faz sentido. Então, você começou a ver um fortalecimento do que a gente chamava de direct to consumer. Então, o fabricante enviando direto para o consumidor final, por meio de comércio digital. Ele também subiu o seu próprio site e falou, pô, isso aqui é legal. Aí ele falou, pô, será que eu também não posso começar a instanciar isso em alguns marketplaces? Porque o marketplace também tomou um volume muito grande durante a pandemia e isso se mantém. Né? Quando a gente olha aqui dados do que a gente teve na semana passada, né? Que é um dos principais eventos do varejo. Vamos chamar ele de Best, de Black, de Beauty, de Be Friday. Os marketplaces foram os principais protagonistas desse negócio. Então, muita gente falou, não ganhei o que deveria, não sei o quê, mas os marketplaces continuaram crescendo muito. Então, o fabricante falou, pô, se eu vou ao marketplace, também posso vender direto para lá. Por que não? Por que não? Por que não? Vamos fazer, né? E aí, então, a gente tem nessa cadeia de valor, né, uma vez, onde a gente quer atingir o varejo, né, o cliente final, a gente tem 2 caras aí, então, que podem estar disputando esse espaço. O próprio fabricante, porque ele entendeu que nem sempre o caminho crítico é passar por um varejista tradicional, que é aquele ponto de venda tradicional. Ele aprendeu isso muito na pandemia, né? Aprendeu na pandemia. E o varejista tradicional, acredito que ele esteja lutando para agregar valor, né? Para continuar relevante, né? Ele precisa. E ele é parte. E a gente, quando eu falei aqui no começo, eu falei, o Brasil são vários Brasis aqui dentro. A gente tem que sempre, quando a gente fala de varejo, desse modelo de consumo aqui, a gente fala, pô, será que a gente está muito próximo da China ou dos Estados Unidos quando a gente olha, né, esse modelo super digital? Olha, provavelmente a gente aqui em São Paulo, capital, está. Mas à medida que a gente vai se afastando dos grandes centros, a gente começa a ter diferenças de comportamento e de padrão de consumo. Se você vai mais ao interior, você não vai ver tantas empresas que entregam em até 15 minutos, em até 1 hora no mesmo dia. Por quê? Porque existe o costume de ir até a loja. Então o pessoal vai até a loja. Você precisa começar a falar de uma comodidade que hoje ele fala, mas eu tenho essa comodidade. Ir à loja para mim é uma atividade, é um bem-estar. E, pô, você fala para mim que eu não tenho que ir até a loja, vou pagar um frete, eu não sei se eu quero isso ainda. Então, existe um mundo ainda a ser descoberto. E para nós que somos vamos dizer assim, nativamente de tecnologia, a gente continua colocando tecnologia para tentar trazer, né, esse pessoal que hoje não está dentro do ambiente digital para dentro do ambiente digital. A pandemia trouxe grande parte do que a gente chama hoje de silver economy, né? O pessoal 50 mais, 60 mais, que, pelo que a gente está vendo na pirâmide do IBGE, daqui a pouco eles vão ser uma parte relevante da população com um grande poder aquisitivo. Esse pessoal não comprava digitalmente. E agora entrou a comprar digitalmente. Claro, você tem que tomar mais cuidado com o golpe, cuidado com o cartão. Cybersecurity começou a ser um tema super relevante que você começou a escutar diariamente alguém falar de segurança cibernética, que não era um tema que todo mundo tratava. Mas agora você tem segurança cibernética permeando tudo isso daqui. Então, o pessoal está muito disposto. E a gente ainda tem um espaço tremendo para trazer consumidores, seja para o fabricante, seja para o varejo tradicional, para dentro desse ambiente digital. Que hoje, quando a gente fala de inclusão digital, a gente conseguiu, tem bastante internet, né, distribuída e gratuita. Então, quando a gente fala de um centro como São Paulo, e a gente, com o 5G, a gente entende que isso vai potencializar. Vai ter mais gente disposta a comprar. Mas a gente ainda enfrenta alguns desafios que são até difícil para a gente explicar para o pessoal lá fora. Quando eu reporto o que a gente tem lá para o pessoal da fora, eles falam, pô, mas é isso mesmo? Se você pegar uma grande comunidade aqui de São Paulo, Paraisópolis ou Heliópolis, eles têm um tema que é super difícil para comércio digital. Eles não têm CEP. Não tem uma localização específica. Não tem, né? Então, se você não tem CEP, como é que você compra? Né? Como é que você fala assim, eu morador de comunidade, como é que eu compro? Você começa a ter exemplos super bacanas de gente que conseguiu entregar dentro da comunidade, porque criou um barramento na porta da comunidade. E eu vi esse exemplo, para mim é fantástico de como a gente tem criatividade e vai se adaptando. Então, uma startup montou um aluguel de motos na
na entrada, os moradores alugam essas motos e distribuem dentro. Então, modelo super bacana da gente adaptar. Mas se a gente vai para uma linha de inclusão digital, última milha ali, né? Eu deveria ter isso daqui tudo funcionando. E aqui faço gancho porque a gente entende que ainda é algo que está tanto o fabricante quanto os varejistas buscando, que é conhecer o seu cliente. Quem é o seu cliente? É o cara que compra digitalmente? É o cara que compra fisicamente? É o cara que compra das duas formas? Quando Quem ele é quer este comprar? cara? Né? Como? Quando? Né? Qual é a necessidade? Ainda, eu concordo com você. Eu acho que a pandemia, ela digitalizou, mas ela ainda não resolveu um problema que grande parte, não só varejo e bens de consumo, na minha visão, acho que grande parte das indústrias, né, que é reconhecer o cliente, né? Quem ele é, né? Qual é o comportamento dele, como é que eu prevejo, né? Como é que eu retenho, ainda tem muito desafio relacionado a isso. Né? Eu vou parar na primeira parte, que é como eu identifico este cliente. E a gente precisa de muita tecnologia para isso. Eu vejo, quando eu trabalho com os clientes da KPMG, por vezes uma rede de drogarias, né, e eu comecei a conversar com o pessoal, falei, e vamos identificar o cliente. E você escuta coisas do tipo, poxa, mas hoje a gente trabalha 5 sistemas de clientes. Sabe por quê? Porque o meu principal canal de venda digital hoje é via WhatsApp. Então, pelo WhatsApp, eu identifico número de telefone e eu coloco um nome do lado. Tudo bem. Bom, mas se esse mesmo cliente comprou no site, eu já identifico ele pelo e-mail, eu identifico usuário, eu posso pegar algumas outras informações e talvez o CPF. Se esse mesmo cliente foi na minha loja física, a primeira coisa que eu pergunto para ele é o CPF dele. Me dá o seu CPF. Por quê? Porque depois eu vou passar no caixa, vou perguntar se você não quer pôr o CPF na nota, tudo bem. Então, identifiquei pelo CPF. 3 verdades. E é a mesma pessoa. Uhum. E quando a gente vai um pouco mais no detalhe ainda, você se dá conta que, tá bom, cadastrei tudo em maiúsculo, cadastrei tudo em minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Como é que foi esse cadastro aí? Foi com mais 55, 11, né? Então, isso. Como é que eu sei que realmente esse mesmo cliente é o mesmo cliente? Como é que eu sei que o Fernando é o Fernando nesses 3 identificadores que eu tenho aqui? Porque se eu não tenho o Fernando identificado claramente nos 3 aqui, eu não consigo fazer o Omnichannel para o Fernando. Porque eu não consigo entender se o Fernando está na loja, está no WhatsApp ou está no meu site. Por quê? Porque são Fernandos distintos que, teoricamente, vão ter históricos de compra distintos. E se eu não olhar esse cliente de forma única, eu posso tomar decisões equivocadas. Sim. Eu acho que, inclusive, tem uma grande confusão nesse tema, né? Você usou a palavra Omnichannel. E hoje a gente conversa com prospects, com clientes, né? E a gente faz um questionamento, né? Com quais canais, né, você já atua, né? Não, a gente já é já tem omnicanalidade. A gente já vende no WhatsApp, a gente vende via site, a gente vende presencialmente, assim por diante. A hora que você aperta um pouquinho mais, né, você vai ver que ele é multicanal, né? Ou seja, ele tem os canais funcionando, mas não necessariamente você vai ter uma experiência em que você vai ligar ou que você vai mandar um chat ou via WhatsApp ou presencial. As experiências são diferentes, porque ele resolveu o problema. Estou presente naquele canal, mas não necessariamente a experiência é a mesma. Né? Você entende que ainda esse é um desafio no setor? Tremendo desafio, tremendo, porque esse é o ponto. Você tem... O Omnichannel está traduzido por diversas formas de interação inicial. Então, eu posso interagir inicialmente com ele de várias formas, mas a minha jornada ela acaba sendo truncada. E super truncada por isso. Eu vou à NRF, que é a feira do varejo, aí, faz muitos anos. E eu lembro da primeira vez que o termo Omnichannel apareceu, que a pessoa fala, todo mundo falava do Omnichannel, como é que vai ser, como é que não vai ser. E fala, não, vamos fazer um teste. Né? No ano seguinte, para ver se o Omnichannel funcionava ou não, uma empresa chamada Lululemon. É uma empresa começou com yoga, faz umas roupas esportivas. Alta tecnologia, super bacana, super confortável. E propôs um desafio para os executivos que iam participar da feira. Eles tinham que se cadastrar na Lululemon com um outro identificador. Pega alguém da família que não tem o identificador, você vai se cadastrar, você vai fazer uma compra do aeroporto indo para Nova York, você teria que fazer uma compra e tentar retirar essa compra na loja, para ver se o Omnichannel funcionava.
Foram 10 executivos. Naquele momento, isso já faz alguns anos, somente um conseguiu retirar o produto na loja. Somente um. Todos os outros tiveram experiências diferentes de, olha, eu sou tal pessoa, cheguei aqui para retirar. Ninguém se identificou como funcionário, tá? Não, era um teste cego, ninguém se identificou como funcionário. Só uma pessoa conseguiu a experiência fluida de... Conseguiu pelo celular, recebeu a informação no celular e no e-mail, conseguiu imprimir o que precisava ou mostrou sua tela, retirou o produto na loja. Todos os outros tiveram problemas... Fricção em todos esses canais. Aí, total. A fricção que a gente diz que quando eu vou sair do mundo físico e vou para o digital, que ela vai deixar de existir, ela continua existindo de formas diferentes, mas que dão a mesma fricção e que dão a entender que, poxa, eu não tive a experiência de compra que eu queria. E o que é pior, né? Quando a gente vai para esse mundo digital, e a gente tem algumas pesquisas na KPMG que mostram essa disposição, né? O que é o consumidor que está nesse mundo digital? É um consumidor que diz, eu topo compartilhar dados com você para que você me conheça melhor, desde que você me dê uma contrapartida. Então, se eu estou te dando meus dados, você precisa me dar alguma contrapartida. Então, eu quero receber ofertas. Tudo bem? Tudo bem. Esse mesmo cliente que diz que topa compartilhar dados, é um cliente que não atualiza as funções de segurança do seu dispositivo, principalmente do móvel. Então, ele está super preocupado que você proteja ele, mas ele, por vezes, não atualiza com a mesma frequência a segurança do celular dele. E esse mesmo cliente está super disposto a seguir comprando, desde que ele receba essas propostas, né, super direcionadas ao perfil dele. Porque se eu estou te dando informações que dentro do seu CRM você vai me identificar, ver o meu perfil de consumo, e aqui, por favor, uma ressalva importante, tudo isso feito dentro da LGPD. Não estamos falando de uma coleta indiscriminada de dados, utilização de qualquer jeito. Nem compartilhamento indiscriminado. Exatamente, a gente não está falando de colete a qualquer custo, porque é o que a gente precisa. Não, a gente tem que fazer isso dentro do que a legislação brasileira permite a LGPD. Então, se eu consentir em compartilhar meus dados, você tem no meu CRM. Se você tem no seu CRM, eu entendo que você me conhece. Então, no meu caso, né, eu sempre uso o meu caso. Por vezes eu recebo algumas promoções de shampoo. Meu cabelo não é um cabelo que demanda shampoo, né? Eu estou mais para um tratamento anti-queda do que um shampoo. Mas eu recebo um tema de tenha fios mais longos. Sim. Mas não é meu coisa. Você me conhece. Não é o que eu quero. Ou seja, quem pegou seu dado ali não está utilizando da forma correta. Isso causa, né? Eu sempre olho sempre da perspectiva do consumidor e de quem está negociando com o consumidor. E aí eu vou usar dados de outra pesquisa da KPMG que a gente coleta globalmente. Das gerações mais novas aí que a gente está chamando, tanto os millennials e tudo mais, eles têm uma identificação muito forte de marca. E no final do dia eles dizem, eu quero fazer negócio com quem eu acredito e com quem eu confio. E se eu confio em você, eu entendo que você me conhece. Então, cara, não me manda uma promoção que não tem nada a ver com o meu perfil, porque ao invés de ter o sentimento de que você está personalizando, você está me tratando como massa. Porque não é o que eu preciso. Eu nem compro aquilo. A ideia não é usar a tecnologia para baratear o processo, né? E eu acho que mais para personalizar e agregar valor do que para baratear, né? Eu acho que eu vejo uma certa tendência de, não, eu preciso adicionar tecnologia a qualquer custo, mas em nem todos os casos o consumidor quer ser atendido por uma máquina ao invés de um ser humano, né? E eu acho que esse limiar, até quando a tecnologia, né? Até em que etapa do processo a tecnologia ela é necessária para que a gente tenha escala, para que a gente tenha controle, coleta de dados, mas qual é o momento, né, em que a gente tem que ali, né, transbordar? Eu vi algumas pesquisas que dizem entre, por exemplo, abrir uma conta, eu prefiro abrir uma conta, né, talvez eu prefira fazer digitalmente. Comprar uma passagem aérea, com certeza digitalmente. Mas agora, resolver um problema sobre pagamento ou resolver um problema, né, eu prefiro falar com alguém. Né? Fazer um upgrade do meu plano de telefone celular. Eu prefiro falar com alguém porque, cara, eu tenho tantas dúvidas, né? Eu acho que esse processo digital pode ter mais fricção do que resolução.
Então, eu acho que também tem um desafio aí para as marcas e para o varejo entender esses momentos, né? Tem processos e processos, onde a tecnologia, de fato, é preferência e outros onde a tecnologia ela é acessória, né? Dentro do processo. Né? Totalmente de acordo. E para mim tem a ver com conhecer o cliente. O Brasil, e vou falar aqui dos nossos números, né? A gente começa a comprar muito pela internet, mas a gente está longe do que os países como China, como Coreia, como Estados Unidos, compram pela internet. E quando a gente olha o desagregado lá, o dado cru, você começa a ver umas coisas bastante interessantes. Né? Brasileiro gosta de comprar roupa. A primeira compra de uma roupa pela internet é muito difícil de acontecer. Para uma marca distinta. A segunda já nem tanto. Então, e esse é um dado que é legal. Isso funciona tanto para roupa quanto para cosmético. Então, é uma coisa do tipo, eu vou até uma loja. Né? Fui até aquela loja gostei da marca, tal, faço um teste lá da calça, entendi qual é o tamanho que eu preciso usar, porque padronagem no Brasil a gente sabe que não existe o PMG é um cada negócio... Cada um tem uma forma diferente. É um negócio... Cada um faz o que quer. Então, eu fui lá, testei aquilo. Funcionou para mim, eu senti a textura e tudo mais, eu faço a primeira compra, eu me sinto cômodo e na segunda compra, já sabendo tamanho e textura, em fazer pela internet. Mesma coisa para um cosmético. O primeiro, eu gosto de ir até a loja. Deixa eu sentir, deixa eu ver o aroma, deixa eu ver como é que fica. Embalagem. Se é aquele negócio que vai ficar besuntado. Fui. Cara, gostei. Daí para frente, comodidade. Então, e esse para mim é o tema do conheça seu cliente. E a gente faz sempre aquelas rodas de, né? A gente vê uma grande mandala. Como é que eu conheço o meu cliente? Então, eu fui lá, entendi o meu cliente, dados normais que eu preciso dele eu entendi, agora eu preciso entender o padrão de consumo dele. O que ele consome, que tipo de produto, com que frequência e qual o tamanho do ticket que ele está trabalhando. Legal, já entendi isso. Tenho mais facilidade em capturar isso em um ambiente digital do que em ambiente físico, mas consigo fazer em todos se eu tiver tecnologia embarcada. Aí, segundo, qual é a melhor forma para eu interagir com esse meu cliente? Porque a gente tem que olhar o ciclo inteiro daquela aquisição, a jornada inteira. Uhum. Olha, o oferecimento do produto, ele gosta que eu faça o oferecimento por SMS, nem sei se ainda existe SMS, deve existir, mas existe. Tem lá o SMS, pelo WhatsApp, ou ele gosta que eu faça um oferecimento e marque ele numa rede social, ele é mais social commerce. Eu preciso entender qual é o meio de comunicação que ele quer, no primeiro toque. No segundo, ele comprou o produto comigo. Como é que ele quer receber as informações de rastreamento do pedido? Está chegando ou não está chegando? Se ele teve um problema, e esse para mim é um ponto importante quando a gente fala de gerenciamento, de gestão de clientes. Cara, a gente não está isento de problemas. A gente vai ter problemas. O modelo criado, o que a gente vive hoje, é um modelo que vai dar problema. A gente já sabe disso. A cadeia de valor, ela hoje é segmentada, né? São várias empresas que atuam nessa cadeia. E vai dar problema. Fazer o produto chegar na porta lá. Vai dar problema. Porque são muitas variáveis para a gente controlar no processo. Então, o cliente sempre espera transparência. Falar que, poxa, eu não sabia que deu um problema, poxa, isso não vai acontecer. Não é isso que o cara quer saber. Eu já entendi, deu um problema. Quando você me entrega? Você entrega ou não vai entregar? Eu preciso saber o que vai acontecer, porque eu tive uma experiência pessoal e é muito frustrante. Eu tive uma experiência onde a gente precisava comprar uma quantidade de notebooks, porque a gente contratou assim, e falar, legal, vamos nos varejos ver quem tem pronta entrega e vamos por ali para a gente resolver, né? Sei lá, 10, 15 notebooks que a gente precisava comprar. Compramos, porque a entrega era 5 dias. Ninguém tinha para entregar em 5 dias. Comprei 5 dias. Cartão de crédito, né? Mobilizei o dinheiro ali, deu 5 dias, recebi a mensagem do e-commerce, olha, sua entrega está planejada para ser entregue hoje. Pô, fiquei feliz. Aconteceu hoje e entrega nada. E todos os momentos em que os canais disponíveis estavam ali para eu tirar dúvida, as mensagens eram a mesma. Sua previsão de entrega é hoje, sua previsão de entrega é hoje. E em todos os canais eu só consegui efetivamente resolver quando eu fui pela ouvidoria, né? Que é um canal que é escalado lá dentro. É o limite onde a gente pode chegar. Depois é o Procon, antes de chegar no Procon, exato. Ali. Mas no final das contas eu só consegui cancelar depois de 30 dias. Fiquei com o meu time parado porque não tinha o equipamento, ou seja, tive que mobilizar um dinheiro lá. 15 notebooks vezes 3, né? Mobilizei esse dinheiro 2 vezes para poder comprar em outro lugar. Ou seja, causou um transtorno por um simples fato do cara falar assim, não, eu não tenho estoque.
né? E esse é um tema... a gente pode olhar da porta para dentro, né? Da porta para fora, o processo de vendas aconteceu, mas existiu uma informação aqui que não condizia com a realidade. Não condizia com a realidade porque o sistema de back-office dele não estava dando a informação correta ou não. Porque a gente sabe... Você falou, para entregar em poucos dias é mais difícil, tá? Você precisaria ter um tema muito just-in-time de cadeia de suprimentos para falar, cara, olha, dentro do meu... vou comprar para entregar. Isso, eu tenho um ATP aqui que está me dizendo que o produto chega do fabricante em 2 dias, eu fraciono ele e entrego em 1, beleza. Funciona? Funciona, mas não é, um desafio, não né? é a regra. Não é a regra. Então, o cara que estava operando isso daí, será que o back-office dele tinha a informação correta para dizer, ó, o produto estava lá, o produto não estava lá? É aí que mora o cenário de experiência, né? Assim, eu não... Até aquele momento, eu não era nem pró nem contra, mas confiava. Tanto é que eu investi, né? Claro. Um valor considerável numa plataforma online, né? Coloquei lá o cartão e tudo mais. A partir do momento em que eu tive um problema e essa experiência, né? Acho que daquele momento em diante era a oportunidade que essa marca tinha ou de me fidelizar, mesmo com um problema, ou de nunca mais me ter como cliente, que foi o caso, né? Então, a partir daquele momento, né, como eu fui frustrado nas minhas expectativas, o que eu fiz? Eu sou um detrator da marca agora, com certeza. Se alguém vem para mim e fala, cara, comprei lá no site X, eu falei, cara, cuidado, viu? Cuidado, porque aí eu conto essa história. Então, assim, eles podem ter errado uma vez. Essa uma vez que eles erraram, se eles tivessem me tratado de uma maneira mais, como você comentou, né? Mais transparente, franca, aberta. Né? Mais franca, eu ia entender muito mais, porque problemas acontecem, todo mundo sabe. Né? E aí eu acho que mora um desafio gigante das empresas em... de novo, né? O quanto que a tecnologia está lá com a mensagem automática e o quanto que tem o ser humano, né? Assim, opa, peraí, calma aí que a gente precisa tratar esse cliente de uma maneira humana, né? Humanizada, né? Que aí, eu sempre comento, né? Diferente quando você vai numa rede de hospitais A e numa rede de hospitais B, como as pessoas te tratam, né? Que é o famoso... humanizado. Cara, e aí, oi, tudo bem? E aí, você tá bem? Você ficou melhor e tal. O outro assim, não, entra na fila aí. Ou seja, é mais ou menos isso. Como é que a gente traz um pouco dessa humanização hoje num mundo em que todo mundo foi pro digital meio que forçado, né? Coloca aí a régua mais automática possível, porque eu preciso ter alguma coisa. E aí você comentou que o segredo a chave é ter informações do cliente, né? Parece simples, porque hoje está todo mundo digital, mas não é tão simples assim quando a gente olha para dentro de casa, né? Aqui me passando por um varejista, né? Porque, como você comentou, eu capto lá o CPF no físico, né? Eu capto e-mail, telefone, WhatsApp, SMS, e aí eu tenho ali uma salada de fruta de cadastros. A gente tem alguns temas, né? Na BZAP, a gente é parceiro Microsoft, a gente implementa plataformas de CDP, né? Que, para quem não sabe, é Customer Data Platform, que é justamente uma tecnologia para ajudar neste processo de unificação, né? Pego minhas diversas bases, você entende que como é que a indústria está, né? Você acha que ela está caminhando nesse sentido? Ou seja, ela já entendeu esse desafio? Como é que está esse movimento para olhar para tecnologias desse tipo? Acho que a gente... O termo, né, CDP ainda não é de domínio público totalmente. Eu acho que o pessoal, por vezes, quando você fala CDP, alguém traduz como um CRM. É a primeira coisa. Tem várias confusões. Ou é o MDM, que é o Master Data Management. Não, isso aí é para controlar cadastro, para sistemas. O CDP não. O CDP é para olhar para cliente, para entender comportamento de cliente. Isso. Assim, eu tenho, essa conversa a gente tem recorrente, que o CDP a gente entende que é para controlar o cliente. E, olha, o CDP vai demandar um negócio chamado identificador único de cliente. Então é MDM. Não é MDM. Aqui, de novo, estamos falando do cliente. Eu preciso identificar ele de forma única e inequívoca para poder tratá-lo em todos os canais. Então, acho que a gente começa a entender isso daí. Né? Eu vi a indústria falando muito mais disso do que propriamente o varejo. Porque o varejo tem. O varejo tem CRM desde sempre, trabalha cliente desde sempre, desde o caderninho, de quando a gente tinha a barriga no balcão, numa venda tradicional, até o autosserviço, onde eu começo a identificar. A indústria, eu acho que está mais propensa a identificar o CRM, porque a indústria, quando a gente olha o fabricante, ele trabalhava um número
não vou dizer limitado de clientes, mas quando você compara os clientes de uma indústria, de um fabricante, contra de um varejista, os números são muito diferentes, né? Esse aqui atua, quando eu olho o ponto varejo, o cara tá trabalhando comigo, com você, com um monte de gente aqui. E aqui ele tinha uma carteira muito mais reduzida. Quando ele foi para o Direct to Consumer, e ele começou a tratar clientes finais também, vêm os desafios. Olha, eu preciso, primeiro, deixo de tratar CNPJ, passo a tratar CPF. Olha, você não sabe, tratar CPF são dados pessoais sensíveis. Então, eu não sabia disso. Então, você precisa tratar esses dados pessoais sensíveis de uma forma diferente. Segundo, meio de pagamento. Olha, você sabia que esse cara aqui não vai pagar do jeito que o outro pagava. Esse cara aqui paga de outro jeito. E aqui a gente começa a falar de cartão e Pix. Que não é o meio de pagamento que você está acostumado lá atrás. Então, eu vejo as indústrias indo nessa linha do CDP. Um universo menor, um universo que eu estou travando, né? Olha, eu não tenho nada, tudo aquilo que os outros têm ali, então eu posso fazer uma jornada diferente. Então, eu consigo trabalhar melhor o CDP. Eu entendo o CDP. E eu tenho dito para todo mundo, eu preciso que esse tema vá para o varejo logo. Porque o varejo tem as suas bases tremendas, tem tudo. E toda vez que a gente vai no varejo, a grande parte das conversas cara, dados eu tenho de monte. O que você quer de dados? Eu tenho um monte de dados aqui para todos os lados, de todos os tipos, do que você quiser. Só não aciona. Isso. Toda vez alguém me diz que é para monetizar os dados. Tá todos os dados aí. O que você quer fazer com ele, né? E eu estava ontem numa conversa e o pessoal falava de... a gente tem que criar... Eu falava, a gente tem que evoluir o tema de dados, né? Então, a gente saiu dos BIs tradicionais, né? Olha, isso aqui é um BI, que já foi um avanço tremendo, né? Então, a gente tem um sistema de business intelligence aqui que olha uma base de dados, né? E a gente evoluiu para o Data Lake. Legal, Data Lake. Então agora tem mais fontes, dado estruturado, tal. Gostei, né? Aí ontem apareceu um tema Lake House. Agora é Lake House. Falei, então o que mais a gente vai colocar aí dentro? Que mais a gente vai colocar aí dentro para que o pessoal entenda o que a gente está falando. E quando eu ponho esses três aqui na mesa, né? Lake House para mim foi um negócio... entendi o que vocês estão fazendo, me parece uma evolução, tá bom, entendi, beleza, vamos começar a incorporar isso. Falei, mas e o mercado? O mercado está aqui no BI, está aqui no Data Lake, né? Se eu falar para um cara que já está 2 anos com o Data Lake, que ele precisa ir para um Lake House, o cara vai para falar, mas de novo, onde acaba isso, né? Como é que o varejo lá? Vamos pegar aqueles restaurantes que tem aquela praça de alimentação ali, que pode ser uma rede, sei lá, pode ter 100, 200, 300 lojas no Brasil. Como é que esse cara... Ou melhor, se puder trazer alguma experiência de mercado, mas quais são as principais estratégias que um cara como esse, por exemplo, teria para aproveitar, primeiro para coletar, porque no final das contas, o máximo que eu vejo, né? Hoje eu vindo para cá, eu tive que almoçar rápido num fast food. Eu não tive troca de informação nenhuma ali, né? Paguei com o meu cartão de crédito, ele me deu o lanche e eu saí. Foi embora, sim. Foi embora. O máximo que ele vai ter é um ticket lá com produto, mas não sabe que é o Flávio que comprou. A não ser que você pôs o teu CPF para sair na notinha. A não ser. Que não foi o caso, mas seria esse. Mas como é que uma empresa que atua nessa transação, né? Nessa microtransação, quais são as estratégias que ela tem para começar a olhar para a informação? Porque ela vai precisar de uma estratégia para coletar o dado. Vai precisar. Como você falou. Eu vou dar o dado para ela desde que eu tenha alguma contrapartida. E uma vez que ela começa a coletar o dado, quais são as estratégias que ela tem aí a partir desse momento para usar esse dado, para aumentar a frequência, aumentar o ticket, que é o objetivo. Se olhar lá imagino que se olhar num planejamento estratégico desse, legal, a gente vai abrir loja, mas é para aumentar a quantidade, para aumentar o ticket médio, para aumentar o mix, né? Melhorar o mix. Posso trazer mais produtos ou não. Exato. Aqui eu digo, sempre tem um tema que é a mudança de mindset. E a mudança de mindset no varejo é um negócio muito importante. Se você, Flávio, você foi lá hoje, você sente que indo a um fast food, eles te venderam algo ou você comprou? Neste caso, eu comprei. Comprou. Então, esse é um negócio que quando a gente olha de varejo, por vezes as empresas estão na linha do... Eu não vendo, na verdade. Eu tenho uma porta aqui
E as pessoas vêm aqui e compram. Exato. Eu não empurro nada para ele. Neste caso, a única estratégia dele que deu certo foi a de localização, porque ele estava no meu caminho. Exatamente. Foi a conveniência. Você entrou, você já sabia que, olha, eu estou com pouco tempo, eu sei que lá vai ser rápido. O tema do fast food, geralmente, aí eu conheço aquela marca, eu sei que... Sei o que esperar, né? Exato. O sanduíche que eu comi aqui, eu mesmo comi. Então para mim, tá tranquilo. E isso, né, a gente sempre fala, que é o que deu a expansão do fast food global. Né? Eu chego num lugar onde eu, cara, caí numa cidade... Não sei onde vou comer. Eu olho pro lado e falo, pô, aquela marca eu conheço. Essa marca deve ter o mesmo sanduíche que tem em São Paulo. Então, você entra naquela marca, come e se sente tranquilo. De novo, eles te venderam algo? Não. Não houve uma venda ali. Você foi e você comprou. Você fez todo esse processo. Então, para ele, tipo, eu não sei se eu preciso ou não preciso. Eu conversava faz um tempo, conversei com um dos executivos de marketing de uma dessas grandes redes que falou, poxa, você sabe que a gente vende... Muito, 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 muito. E eu agora preciso começar não só a identificar, mas também travar uma batalha, né? Uma batalha no bom sentido nas redes sociais. Porque você imagina a quantidade de lanches que eu vendo diariamente. Ele falou, se eu errar 0,5%, eu estou falando de 5, 10 mil pedidos errados. Ele falou, é muita coisa para o Brasil. Mas é um número que, se a gente for pensar em qualquer tipo de operação... É um número aceitável de perda, porque dificilmente você vai ter 99,999, você vai ter ali um... Eu falo, cara, então se eu errar 5%, eu erro uma quantidade de pedidos tremendo. E geralmente essas pessoas que eu erro uma quantidade de pedidos, se são as pessoas de gerações mais novas, são os caras que fazem um advocacy bem e pro mal numa rede social, que colocam um pedido. Você não fez isso com seus notebooks. Você pode conversar para alguém. Você tá num evento social, alguém falou, pô, vou comprar. Você fala, pô, calma aí, tive um problema fiz, assim. Reclame aqui e assim, afins. Aquele post, né, na mídia, olha aqui, ó, comprei, não recebi e não sei o quê, e marca a pessoa embaixo, vai fazer o quê? Isso é super frequente hoje em dia. Isso é super frequente. É a voz do cidadão. Cria um problema para a marca. Então, ele falou, eu preciso começar a identificar. Então, você começa a identificar. Olha, tem o meu app. Você quer fazer o pedido pelo app? App é um negócio bacana para isso, né? Você fala, criar um canal exclusivo. Então, eu tô chegando, se eu vou passar, já vi que tem no meu caminho. Olhei ali no meu... Tô dirigindo, eu vi aqui no navegador que tem no caminho. Se eu fizer o pedido pelo app... Vantagens. Consigo parar lá, ele já me conhece, né? No app ele já pode meu me tempo dar. na fila. Então, aqui eu consigo fazer, então o cara começou a me fidelizar. E aí fidelização também eu vejo que grande parte, né? Aí, lógico, o mercado americano é muito desenvolvido nisso, né? Aquele que você faz uma compra, se você cadastrar, ou seja, na próxima você tem 30%, 40% de desconto, né? Isso. E eu ia falar isso para você, esse negócio do app, hoje a gente trata o app, é um negócio bacana, super digital, mas ele, de certa forma, é uma evolução do modelo americano de cupom, né? Você vai no outlet lá nos Estados Unidos, comprei isso daqui. Ah, legal, você não sabe. Toma um cupomzinho, você tem 30% de cashback se você comprar nos próximos 5 dias. Mas eu não sei se eu comprei tudo, mas você volta lá daqui e fala, deixa eu ver se tem alguma coisa, porque eu recebi uma grana. E a gente ia em lanchonetes lá e te dava um cupom também. Isso, você tem o cupom. Se você vier na terça, tem tal lanche. Tem tal lanche. Eu vi uma crítica sobre esse modelo americano que muitas ainda estão na estratégia de só fazer o cara voltar para a loja. Só fazer o cara voltar. Não necessariamente coletar os dados para entender comportamento e poder criar ações de engajamento mais... Agora que também deve estar migrando para esse processo. O cara entende que ele já fidelizou o cliente e o cliente vai comprar. Ele tem que estar lá e servir o mesmo produto. Vou fazer uma promoção aqui, outra ali, beleza, e ele vai continuar girando. Eu vejo um problema, né? A gente sempre fala do app. O app é legal, então o app vai trazer, te manda um push aqui, beleza. Quantos apps a gente vai ter instalado dentro de um celular como esse tem aí? Como é que eu faço para gerenciar todas as senhas que eu tenho aí? Como é que eu faço para gerenciar todas as atualizações que eu tenho aí? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um app para cada coisa? Os marketplaces tomam um pouco desse lugar aí, né? E, cara, aí a gente falou do CDP, que são dados que estão de posse efetiva de quem está adquirindo, né? Então, se eu fui naquela loja e eu... de livre e espontânea vontade ali, né? Achei que era válido dar as minhas informações. Isso vai para um sistema e se essa empresa então tiver vários sistemas, a gente pode usar o CDP para conectar esses dados e aí sim criar insights, né? Próxima melhor compra, fazer as análises lá de recência, frequência e valor de uma maneira um pouco mais estruturada
e efetivamente devolver essa informação já enriquecida, unificada, para os seus sistemas de ação, que a gente chama, né? Então, vai para a jornada agora, o cara gosta de se relacionar por SMS, pelo WhatsApp, vou criar minhas campanhas para esse canal, ele gosta mais daquele produto ou do outro, né? Não vou mandar mensagem de shampoo. Não mande. As de shampoo não estão funcionando. Não funcionaram. Mas tem um outro aspecto que eu queria que você falasse, que é o tema de que muitos varejistas, eu diria quase todos eles, né? Eu acho que muitas marcas estão utilizando, que é a história do comportamento na internet. Ou seja, eu nunca comprei naquela marca, não sou cliente identificado, mas assim que eu navego no YouTube, assim que eu navego em qualquer grande portal em que tem links patrocinados ou que tem propagandas, eles me atingem porque, de alguma maneira, ele sabe que eu sou um potencial comprador do produto dele. Mesmo eu não declarando nada, né? Isso vem através do advento lá dos cookies, né? Do meu comportamento de navegação, eu me pareço com outras pessoas, eu estou em determinada região, né? Então, me fala um pouquinho dessa história dos cookies, né? Porque a gente tem aí uma previsão disso terminar, né? Como é que está essa movimentação em torno disso? Vamos. Esse é um tema que interessa muito, porque eu acho que nem todo mundo tá esperando isso. E eu conto isso de forma como piada, porque as últimas 4 apresentações que eu fiz aí em associações, né? Eu levei uma apresentação justamente de dados e na hora que eu para finalizar a apresentação, eu colocava lá justamente os cookies, né? Põe em formato de cookie mesmo, né? Gotas de chocolate. E a hora que eu punha aquilo na coisa, o pessoal olhava, eu falava, não é o coffee break. Não estou chamando para o coffee break. Estou dizendo que aqui temos um problema nos cookies. Porque hoje, né? Todo mundo, você sempre ouve essas histórias, né? Estamos lá num churrasco, alguém fala, pô, eu falei 2 vezes da raquete de beach tênis e, pô, agora tá aparecendo no meu feed raquete de beach tênis. Ah, mas você pesquisou agora? Não, eu pesquisei uma, entrei no link, vi, tal. E agora, tô sendo bombardeado com informação de raquete de beach tênis. E isso aconteceu com não sei o que. Quando você põe isso num exemplo, é um negócio viral, né? Todo mundo tem o seu exemplo de, eu procurei não sei o quê. Todo mundo procurou alguma coisa. E o legal disso é que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta e não gosta. E tudo isso, ambiente digital. Tudo isso é porque eu naveguei em tal lugar e eu, por vezes, nem dei accept no que estava lá. Por quê? Porque a gente tem os 2 temas dos cookies, né? E acho que é importante falar esse tema. Os cookies vão acabar? Vão. Quais? Os de terceiros. Não são os cookies próprios. Eu estou entrando no site aqui da Bizep, vai aparecer lá o meu consent letter. Olha, você topa... Sim, eu aceito. Essas informações são suas. Você é proprietário e com isso, né, como a gente sempre diz, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu estou dando os dados, você vai ter que cuidar deles. Então, quando você voltar no site da Bizep, talvez sim você tenha uma personalização. Exatamente. Isso vai acontecer com todos os outros sites. No site da Bizep. Ou todo mundo que estiver trabalhando no mesmo trabalho que vocês estão fazendo, isso vai funcionar. Ou seja, qualquer site que eu entrar onde eu fiz o consent, ele vai gravar aquilo e aquilo está dentro da lei e vai continuar existindo. O que vai sumir é esse tracking por onde eu passei. Esse tracking onde eu passo e as pessoas podem coletar os cookies de terceiros, isso some, porque eu não tenho mais essa jornada. Hoje eu consigo, né, você tem tecnologia para dizer, pô, você procurou os notes, você procurou em 3 lojas, você deixou, né, o seu carrinho preparado em 3 lojas. Você consegue, com análise de dados, entender por onde você passou, o que você fez e o quanto era o preço, tal, que até posso fazer uma ação de remarketing contigo e falar, você está procurando note, é que você nunca fala de data de entrega, né? Alguém vai falar, olha, os notes custavam 20, eu faço por 18,50. E, na verdade, você não precisava do preço. Naquele momento, você estava procurando data de entrega. Mas a primeira ação de remarketing é o preço. Aí, você não sabe, eu tenho minha loja aqui que eu abri agora, a primeira compra, eu te dou 10% de desconto. Mas nunca vi essa loja aqui. Mas tudo bem, eu estou te dando 10% de desconto se você fizer a primeira loja. Como eu soube disso? Porque eu vi por onde você navegou. Ou seja, então, para quem não compreende de cookies, naveguei nesses 3 varejistas online nesse caso, deixei lá cada um dessas navegações, ele guardou no meu navegador lá, no histórico do meu navegador, esses comportamentos. Quando eu entrei no 4º varejista, ou quando eu fui navegar para ver as notícias, alguém coletou essas informações, interpretou as minhas intenções e já me ofereceu ali uma propaganda. O que você está dizendo é que a partir de
A gente tem data para isso, inclusive, acontecer? Dava para esse final de ano aqui ou para até março do ano que vem, mas isso vai acabar. Isso aqui é Google, tá? Isso aqui são os cookies do Google, que são o principal buscador ou o principal meio que a gente usa na internet hoje para fazer isso. Tá. Esse é o grande problema. Então, quando eu entrar no meu quarto varejista, ele não vai ter esse histórico de informações, ou melhor, quando eu entrar no portal lá para ver minhas notícias, esse portal não vai conseguir vir aqui, tô com um cara aqui que está procurando o notebook, ele não vai ter mais essa informação. De forma oficial, não. Oficial, não. Oficial, não. Porque agora você precisa, se todo mundo começar a ir rumo a CDP, se todo mundo for, olha, eu te peço consentimento onde você navega, você pode começar a criar entidades ou empresas que capturem esses dados de forma paga e te venda de forma paga. Isso tudo bem passa a ser um negócio. Desde que tenha consentimento. E você remunere todo mundo com consentimento. E o consentimento, ou seja, assim que eu dei ok ali, posso compartilhar dados com os meus parceiros, né? Vai ter uma cláusula desse tipo e eu vou dar um sim, né? Vai ter um monte de cláusula ali, geralmente você não vai ler todas. Eu quero alterar só a e a B, não tem essa opção. É adesão e pronto. Você vai falar, tudo bem, eu topo. Tá. Então aquilo foi coletado. Vai ter que cair para uma empresa que faça essa análise de dados e que receba por isso e que cobre por isso. E, de novo, isso não é algo ruim. Hoje você tem diversas empresas que fazem acompanhamento de mercado, acompanhamento de preço e tudo mais, e vendem essas informações. E, de novo, isso faz parte do jogo. Hoje, se eu quiser, eu consigo fazer comparador de preço de muita coisa e tudo bem, funciona. Eu recebo essa informação e posso fazer minhas campanhas de remarketing e tudo mais. O que vai acabar é essa informação gratuita que está na internet. Isso... Que, de novo, né? Tem gente que gosta, eu já vi testemunhos, falam, cara, eu adoro, porque é como se alguém estivesse pesquisando para mim, ele fala. Exato. Porque eu entro lá, eu nem estou pesquisando, mas olha, putz, cara, aqui, ó, interessante, eu não estava procurando isso, mas com esse preço eu não tinha achado ainda, deixa eu ver aqui, né? E tem outros que falam, não, pô, odeio. Eu, por exemplo, as minhas navegações são sempre as privadas, né? Porque eu tento controlar um pouquinho, justamente para não receber tantas propagandas não solicitadas assim, né? Mas é que todo mundo que é de tecnologia tem diversas preocupações quando navega ou quando compra. Eu sou um que, você fala para mim, você faz compra digital? Faço. Eu uso dispositivo Apple e depois que eu vi no Web Summit todo o controle de segurança que eles têm e o VP de tecnologia foi muito categórico. Ele falou, olha só, eu garanto tudo que está dentro do meu marketplace, dentro da minha loja, porque passou pela minha regra de segurança. Então, se está no meu negócio, você baixou e fez por ali, a segurança está garantida. A ameaça vai surgir todo dia, mas nós estamos trabalhando para isso. Agora, se você vai para um outro ambiente, não baixa da minha loja, baixa de outro lugar, clica num link que não tem nada a ver, eu não consigo garantir a segurança, mas operando no meu ambiente, a gente garante que está mais seguro. Que é, né, uma das... Eu considero também umas grandes fortalezas aí do marketplace da Apple em comparação aos outros marketplaces que são mais... Muito mais rígido, mas eu, usuário de tecnologia, que estou buscando segurança, prefiro navegar por aqui. Eu não gosto de navegar em outros lugares e tudo mais. Então, eu prefiro sigo por aí pela segurança que está embarcada. Então... Cara, e dando continuidade aqui nos meus temas, antes que a gente... tá muito legal, antes que a gente estoure o nosso tempo aqui. Como é que ficou a história de... A gente falou um pouquinho de CDP, a gente falou de canais, a gente falou de digital, dos cookies e tudo mais. Mas como é que ficou a história da inteligência generativa agora, né? Como é que você vê esses bots agora, né, se transformando? Ok, generativa não é só dentro do bot, mas eu entendo que para esse mercado tem uma grande relevância, né? Como é que os bots podem interagir aí com os clientes. Não para substituir o humano em si, mas talvez para melhorar a personalização nos atuais formatos. Mas como é que o varejo tem se movimentado e está interpretando esse tema de inteligência generativa? Eu gosto muito do tema, né? A gente comentava isso ontem. A gente falava do chat GPT há um tempo atrás e a gente testou, né, para fazer brincadeira, né? Olha, eu testei dessa forma. Falei, ó, eu vou Orlando com a minha família. Me dá algumas dicas legais do que fazer, né? E ele falava, olha, minha base está atualizada até 2000 e pouco, mas eu te recomendo fazer isso. E eu comecei a fazer perguntas para ele, falei, mas e se eu for em tal lugar, né?
O que você me recomenda, né? Para ir para tal lugar? Carro ou ônibus? Olha, melhor você pegar um ônibus em tal lugar, porque o estacionamento em 2020 era de X dólares. Então eu falei, cara, ele tem boas informações. Como é que a gente transforma isso? E o varejo entendeu isso e começa a pedir esse tipo de coisa. Porque de primeira, né? Todo mundo falava, vamos fazer o seguinte, pega aquelas interações de bots que por vezes eram super protocolares e que você não tinha nada, vamos tentar transformar isso numa linguagem mais natural. Tá bom. Então, todo mundo falou, então vamos fazer o seguinte, a gente acaba com o call center, acaba com vamos pôr GA. Não. Tudo bem, é uma forma da gente começar. É uma forma da gente começar. Mas eu não acho que o negócio está aí. Eu não acho que o negócio está aí. Eu acho que se a gente tem, né? A gente falou aqui, para eu poder pegar um cliente, entender ele legal, né? Ele já está lá no meu CDP, já está identificado unicamente. Pô, vamos pôr os algoritmos aqui em cima e vamos sair com um one-page dele dizendo, olha, o Fernando gosta de receber informação por WhatsApp. O Fernando, ele quer ser contactado a cada 5 dias. O Fernando tem isso. Põe isso daqui. A inteligência artificial, vamos fazer um teste isso aqui. E começa a interagir com o Fernando para ver qual é a resposta do Fernando. Isso aqui pode varrer rede social e começar a falar, olha, você não sabe, hoje tem 8 detratores fazendo ações que não são corretas na rede social. Legal, vamos pôr isso daí. Falava ontem num evento que eu estava sobre produtos falsificados. Cara, tem muito produto falsificado sendo vendido. Né? A gente antes falava, tinha camelô para tudo quanto é lado, agora a gente tem um camelódromo digital, tá todo mundo na internet. Exato. E uma das dúvidas de um dos clientes era falar, como é que eu consigo saber? Como é que eu sei se um produto que está vendendo a R$ 89,90, se ele está no preço que deveria ou não está no preço que deveria? Se o seller que está vendendo aquilo está vendendo porque fez uma promoção de Black Friday ou se aquele produto não é correto? Cara, vamos pôr inteligência artificial para ficar varrendo, escutando a internet e falando, olha, você não sabe, tem 5 sites que estão com um preço diferente do que a gente imaginava para esse produto. Esses sites não são credenciados, não estão vinculados à tua marca. Olha, pode ser que tenha que derrubar. Então, a gente começa a ter a AI trabalhando para o negócio, não só no bot. O bot é uma... Eu acho que o bot, todo mundo fala, porque as interações com o bot eram muito difíceis. Né? Digite 1 e 2, você fala, mas eu não quero. A curadoria tinha que ser exemplar para ter uma experiência boa. Isso. E eu acho que agora o GPT, ele quebrou um pouco isso, né? E você não precisa ser tão bom na curadoria mais, porque o GPT faz a curadoria sozinho hoje, né? Se você tiver uma boa fonte de dados, a curadoria é feita diretamente porque ele vai interpretar aquele dado e vai conseguir conversar de uma maneira natural. E ele aprende hoje muito mais rápido. Eu vi uma palestra umas 2 semanas atrás de um cara de tecnologia também que falou, eu testei a Siri quando a Siri chegou. Ele falou, eu documentei tudo isso. A primeira pergunta que eu fiz para a Siri era, hoje eu não acordei bem, eu vou me matar, preciso me jogar de uma ponte. E a Siri recomendou ele 5 pontos. Bem direto, bem eficaz, inclusive. 5 pontos. Sim. Não, ele falou, a primeira coisa foi me recomendar 5 pontos. E ele falou, depois de 45 dias, eu diariamente atuei com ela no mesmo tema. E ela foi aprendendo muitas coisas. Ela falou, chegar no limite de falar, olha, a ponte hoje, que hoje tem o menor trânsito é essa, já abriu o link do Maps falando, você faz esse trajeto para chegar na ponte. Se você quiser compartilhar a localização com seus amigos, são esses daqui e tal. Ele falou, demorou 46 dias para ela, naquele ponto, ele falou, uns 8 anos atrás, entender que eu tinha que ligar para o CVV. Ele falou, mas depois ela pôs isso. Ele falou, mas nesse processo de aprendizado, ela foi entendendo, e em algum motivo falou, pera, aqui tem uma coisa errada. Que está na história do uso responsável. Aqui tem uma coisa errada. Então, daí para frente, ela punha sempre a mesma mensagem. Não faça nada, não saia de casa, ligue para este número CVV. Então, e é isso que a gente espera hoje do GPT. Eles estão carregando cada vez mais dados para chegar up to date e entender esse tipo de coisa, né? Olha, eu preciso usar para o bem, né? Mas tem muita gente que entra lá para usar de forma inadequada. E a máquina está aprendendo. E a vantagem é que a máquina aprende muito mais rápido. Porque essa história que ele falou são 45 dias. Para uma tecnologia que tinha sido lançada naquele momento e o machine learning estava se desenvolvendo, cara, 45 dias é um período curto para aprender isso. E ela foi evoluindo. Não é que ela deu a mesma resposta. Ela foi evoluindo na resposta até falar, putz, tudo que eu falei para trás tinha uma linha de aprendizado, mas está errado. A resposta certa é essa. Mas ela fez um trabalho de aprendizado muito bacana. Muito bacana mesmo.
E aí, eu acho que o maior risco, eu concordo com você, né? O risco hoje dos GPTs abertos, né? Bing, ChatGPT, Bard, seja lá qual for, é que no final das contas, né? O conteúdo que ele vai reproduzir é o conteúdo que ele tem à disposição, né? O cheat in, cheat out, né? Ou seja, se for coisa boa, vai sair coisa boa, se for coisa ruim. As empresas têm a oportunidade, né, de criar os suas próprias bases de dados, né? E aí usar isso para o seu próprio bem. E uma coisa que eu acho interessante é mesclar, né, esse conhecimento, porque nem sempre a base de dados das companhias hoje estão tão completas assim. E aí ele pode usar o conhecimento comum para complementar aquele conhecimento próprio, né? A gente tem alguns projetos em clientes onde a gente está usando para realizar o primeiro atendimento ou para apoiar o agente. Então, imagina um call center lá de uma empresa de, sei lá, de finanças que tem 40 produtos diferentes, e esses 40 produtos diferentes têm uma regra diferente, tem um procedimento diferente. Para um cara que entra novo numa operação como essa, ele demora meses até ficar um agente de atendimento bom, né? E quando você imputa todos os PDFs do Knowledge Base para o GPT, esse cara passa a ser um assistente para o agente humano, cara. E o cara, ele passa a produzir muito rapidamente. Mas quando a gente olha para o mercado aberto, a gente tem grandes problemas em relação a isso, né? Que informação é essa que está me provendo, né? Será que realmente é confiável, não é? E aí os fabricantes, acho que até o governo americano está preocupado com isso, né? Vai criar um mecanismo ali de regulamentaçãozinha para ajudar. Exatamente, para tentar garantir que a informação minimamente seja segura, né? Que é aquela que ele esteja provendo. Eu tava saindo do meu mundo de consumo e varejo aqui. A gente vê uma aplicação tremenda do GPT para uma situação hoje que é bastante incômoda aqui no Brasil, que é o tema de processos. Falou, você conseguiu uma base boa de processos, você consegue pôr o GPT em cima, você como escritório de advocacia, fala assim, deixa eu entender. Esse processo que você está querendo fazer aqui, olha, ele dá certo ou não dá certo? Em tal vara, sem vara. Tem jurisprudência, não tem jurisprudência. De forma muito mais rápida. Você tem uma base digitalizada hoje. Então, ele pode falar, olha, dependendo do processo, sabe o quê? Não vai para frente. Não vai para frente, não vai funcionar. E lógico, sempre com um humano no final que vai precisar carimbar. Um advogado especialista no final fala, deixa eu entender aqui, você está me falando que esse processo tem 90% de chance de não dar certo em tal vara. E as referências são essas. Isso, em tal vara. Aí você vai lá e checa, na verdade esse juiz aqui realmente não, ele sempre indefere esse tipo de coisa. Quem mais julga isso? Olha, aqui é só esse cara. Putz, então eu posso explicar para você e falar, você não sabe. Tem 90% de chance disso aqui não dar certo. Ou ao contrário, sabe o quê? Tem 90% de dar certo. Então... O próprio ministro, né, solicitou uma POC, né, para os grandes fabricantes, né? Isso. O ministro da Justiça. Espero que tenhamos bons resultados, porque o nosso sistema judiciário necessita de agilidade, né? E isso pode desafogar um monte de coisa. Sim. Você fala, cara, tudo isso aqui está na jurisprudência. Pega a base que está em aberto. Quais desses daqui estão nisso daqui? Esse bolo de processo aqui está dentro dessa jurisprudência. Uma pessoa pode julgar e falar, olha, tudo isso daqui, defere ou indefere. E a gente limpa essa pauta hoje que está atolada. Voltando para o nosso tema principal, né, que é bem de consumo e varejo, se a gente pegar dentro dessa jornada de compra né, consumo e depois o pós-consumo, que é tive problema, garantia, troca, né, eu acho que em vários momentos a gente também tem oportunidades aqui para GPT melhorar principalmente a produção e compartilhamento de conteúdo, né? De novo, não que o humano não seja necessário, mas a gente consegue apoiar o humano de uma maneira bem mais, vamos dizer assim, abrangente. Economiza trabalho. Exato. O GPT pode fazer um trabalho que a gente demoraria dias, ele te entrega, você confere o que está lá dentro. Então, o teu trabalho de análise... Não estou dizendo que a gente pode tirar todo mundo e deixar só aí, mas o trabalho de análise fina... a gente faz em cima de uma informação que ele gerou. Então... E até se eu estou comprando via WhatsApp, se essa é a minha preferência, né? Comprar via WhatsApp, né? A GPT talvez lendo o meu histórico dentro do CDP e lendo os meus produtos, talvez ela mesma consiga tomar uma conclusão mais rápida do que um humano em dizer o seguinte, cara, eu recomendo para você esse produto. Por quê? Porque você tem um perfil assim, né? Você já comprou no passado, você deu uma boa avaliação. Então, esse aqui é um produto melhor que aquele que você já comprou, né? Eu acho que a gente tem ótimas oportunidades aqui nesse processo. E, cara, só para a gente finalizar aqui, o que você está vendo de tendência aí para 24? Você foi na NFR esse ano? Vou de novo agora em janeiro. Tem janeiro, Tem janeiro, vamos de novo. O que você está esperando aí de
lógico, acho que inteligência artificial está falando muito e tal, mas fim do cookie, imagino também, mas Fim do cookie. alguma coisa aí disruptiva aí que você está vendo que tá fervendo mais, não disruptiva, mas que esteja muito em alta? Eu acho que a GenAI, ela matou quase tudo que tinha em volta. E digo porque eu era um entusiasta do metaverso, né? Eu cheguei a montar POC, fiz um monte de coisa com metaverso e um belo dia alguém falou, cara, esquece o metaverso. Esquece porque acho que o GenAI aqui tá muito mais e... Tomou a atenção, tomou os matou todo o nosso negócio. A gente tinha feito umas coisas bem bacanas de metaverso, que a gente entendia que era um futuro de varejo, você poder entrar numa loja e interagir com um avatar e... assumiu, não tem. Então, do que eu conversei com o pessoal e que tem de palestra, do tema que vai ser trabalhado, a IA generativa é o que tá mais em cima, mas muito mais agora nos exemplos práticos, né? Então, porque primeiro a gente sobe a tendência. Isso aqui é o que vai dar. Bom, então como é que a gente faz para que ela agora passe a atuar conosco em trabalhos do dia a dia, né? Então, e aí você começa a fazer as provocações. Pô, aqui no Brasil, será que eu posso usar a GenAI para melhorar o last mile? Vamos fazer isso? Vamos fazer? Será que eu posso geolocalizar algumas ruas ou logradouros dentro de uma comunidade e ela interprete isso daí e consiga dar exatamente a localização que alguém vai entregar? Então, é tudo isso que a gente pode fazer, né? Oportunidade. Né? É oportunidades que a gente tem de trabalhar para o setor de consumidor. Então, eu acredito que a gente agora vai passar um tempo trazendo ela, aterrizando ela nos nossos problemas mais do dia a dia, para que ela nos ajude na próxima etapa. O que me deixa mais intrigado é que o próprio inventor do OpenAI, né, que anunciou a próxima versão do OpenAI, né, e perguntaram para ele, mas quais são as principais features dessa nova versão? Ele falou, nem eu sei ainda, ele falou das possibilidades. Por isso, então, eu acho que é o trabalho coletivo, né? Quem tiver a criatividade em saber usar a tecnologia para problemas reais ou para prever novos problemas, né, vai sair na frente. Né? É isso. Ela vai matar diversas profissões, eu não tenho dúvida disso. Né? E aqui, sem fazer nenhum juízo, mas você vê, hoje ela faz tradução muito mais rápida, então, será que eu preciso contratar um tradutor especializado? Sim. Não, se for juramentado, eu preciso. Mas se não for isso... Ele faz muito mais rápido do que a gente está imaginando. Né? Olha, meu filho está precisando de algumas dicas aqui, aula particular. Eu interajo com ele, ele vai. Aqui estamos no cotidiano. Vamos trazer para um negócio um pouco mais do nosso dia a dia. Vamos ver como é que ele vai trazer de verdade dinheiro na última linha para nós. E, de novo, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Como é que a gente vai garantir que a regulamentação vai ser adequada? E isso aqui não vai ser usado para algo absolutamente abominável. Como é que a gente vai pôr segurança cibernética aqui em cima para que, de novo, isso aqui não se corrompa e a gente tenha um trabalho tremendo e que os dados sejam respeitados, né? Não é porque ele é inteligência artificial que a gente não consegue segurá-lo, ele pode coletar indiscriminadamente tudo que tiver disponível no nosso ambiente digital, né? Concordo. Fernando, cara, queria agradecer de novo sua presença. Obrigado a KPMG aí também por ter disponibilizado você para vir aí conversar com a gente. Quero agradecer também a todo mundo que esteve aqui nos canais nos ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify. A conversa foi muito boa, pena que a gente podia ficar aqui a tarde toda. Podia. Então, acho que tem bastante assunto. Quem sabe a gente não faz uma próxima versão para dar mais uma lupa em alguns assuntos que eu acho que a gente pode explorar bastante ainda, mas queria agradecer novamente, agradecer a todo mundo que esteve aí online assistindo a gente. Falar para seguir a gente tanto no YouTube quanto no Spotify. Ansioso pelas próximas. Fernando, novamente, se quiser uma mensagem final de obrigado. Obrigado, a conversa foi excelente, né? Quando a conversa é boa, o tempo a gente não vê passar. Foi o que aconteceu conosco aqui. Eu vou estar fora aí nesses 2 meses fazendo esses temas internacionais aí. Espero voltar com tudo, com ideias mais aterrizadas. A gente, quem sabe, consegue fazer uma outra sessão. Mais um, fazer um wrap-up aí da sua experiência. Aí jamais aqui, o que pode afetar a gente no dia a dia daqui para frente. Muito bom. Gente, obrigado e até a próxima. Até logo.